Extermínio. Diferente dos mortos-vivos clássicos, aqui o inimigo é um patógeno criado em laboratório que mantém os infectados vivos. A origem desse caos é um exemplo clássico de boas intenções pavimentando o caminho para o inferno. De acordo com as HQs que expandem o universo do filme, em um laboratório em Cambridge, os cientistas Clive e Warren tentavam isolar os neuroquímicos da raiva para criar um inibidor da agressividade. O plano era ambicioso e antiético. Warren queria espalhar a paz em escala global sem o consentimento da população, já que para ele a sociedade jamais abdicaria de sua natureza violenta voluntariamente. Ele teve a brilhante ideia de usar o vírus Ebola como um sedex genético para carregar o inibidor pelo ar e pelo contato, medicando a população sem que ninguém percebesse. Ironia trágica, em 2 semanas o vírus Ebola junto do inibidor sofreu uma mutação e fez exatamente o oposto, causando um estado de fúria permanente e incontrolável. Quando ativistas libertam chimpanzés infectados, como visto no primeiro filme, o Reino Unido entra em colapso total em questão de dias. Ao final do segundo filme, vemos a infecção se espalhando também pela França. No universo de Extermínio, a infecção é transmitida por sangue ou saliva, seja por mordida ou mesmo por uma gota no olho ou na boca. E o pior, o fator mais aterrorizante é que a transformação é instantânea, literalmente segundos. Talvez a transformação mais rápida de todos os cenários aqui expostos. Os infectados são rápidos, agressivos, vomitam sangue contaminado e possuem olhos vermelhos devido ao rompimento de vasos sanguíneos pela pressão da raiva. Tecnicamente, eles estão vivos. Eles não são cadáveres reanimados. Eles sentem dor, precisam respirar e, o mais importante, podem morrer de fome se não se alimentarem, como ocorreu com os infectados da primeira cepa do vírus, que perderam a capacidade de raciocinar para buscar alimento. Essa postura extremamente agressiva e veloz dos infectados, aliada a talvez a mais rápida transformação em zumbi que podemos ver, tornaram o apocalipse de extermínio um dos mais tensos possíveis para se tentar sobreviver. A franquia, que começou com o clássico de 2002 e a sequência de 2007, ganhou novo fôlego agora com o lançamento de Extermínio a Evolução em 2025 e uma das sequências mais rápidas da história do cinema em 2026, com Extermínio Templo dos Ossos. No mundo real, a raiva existe e tem quase 100% de letalidade, mas o período de incubação é longo, permitindo socorro e medicação. Em Extermínio, esse luxo não existe. É o apocalipse no tempo de um piscar de olhos. Fica a recomendação também do filme Hack, de 2007, que usa o conceito de infecção por raiva em um formato found footage claustrofóbico muito bem executado. Resident Evil. Bem-vindos à Umbrella Corporation, onde a ética científica foi para o mesmo lugar que seus funcionários, o cemitério. O T-Vírus, ou Tyrant Virus, é uma arma biológica sofisticada. Ela nasceu como uma cepa do vírus progenitor e foi aperfeiçoada ao longo de décadas. A primeira ideia do T-Vírus era ser uma arma biológica com 100% de letalidade para uma determinada população-alvo, mas isso se mostrou impossível, pois a alta e rápida taxa de mortalidade do vírus inviabilizava sua contaminação eficaz. Então, o objetivo da Umbrella passou a ser a criação de um soro super-soldado. Tudo começa no incidente da mansão Spencer em Raccoon City, mas a ganância da Umbrella logo transforma isso numa pandemia global. A transmissão acontece por mordidas, arranhões ou exposição direta ao vírus, e a transformação pode levar horas a dias, dependendo do sistema imunológico da vítima. Os zumbis infectados pelo T-Vírus são lentos, decompostos e possuem uma coordenação motora questionável, mas compensam com uma persistência inabalável. Mas o T-Vírus é instável. Ele pode gerar mutações bizarras, criando abominações como os Leakers e os Tyrants, que são outro nível de ameaça zumbi e jogam a chance de sobrevivência dos meros mortais pelo ralo. Não existe cura definitiva, apenas vacinas experimentais que só funcionam se aplicadas imediatamente após o contato. O cenário apocalíptico de Resident Evil é um dos mais perigosos, não só pela instabilidade do vírus, mas pelo fato de uma companhia zilionária ter poder suficiente para manter a contaminação ativa e sabotar qualquer tipo de medida que pudesse ajudar a humanidade. A franquia é gigantesca, os jogos da Capcom ditam o padrão desde 1996. Tivemos também a era de ação desenfreada com Milla Jovovich, de 2002 a 2016, um reboot um pouco mais fiel ao terror em 2017 e séries animadas. E o detalhe,
Um novo reboot live action da franquia está em produção, com expectativa de lançamento ainda para 2026. Guerra Mundial Z. No livro de Max Brooks, que originou o filme, a origem da contaminação é rastreada até a China. No filme não é detalhado, mas o livro revela que o paciente zero foi um menino chinês de 12 anos, que ao mergulhar em busca de relíquias em uma vila submersa por uma represa, foi mordido por algo que já estava lá embaixo, resultando em um colapso global em tempo recorde. A transmissão do vírus é por mordida, e a transformação leva míseros 12 segundos. É o tempo de você processar o choque e já virar a próxima ameaça. Os infectados do cinema são um pesadelo da engenharia. Eles operam pelo que podemos chamar de dinâmica de fluidos. Eles não correm apenas como indivíduos, eles se acumulam como um rio de carne indomável, formando ondas humanas capazes até de escalar muros de 30 metros. É o zumbi em modo parkour extremo. A grande sacada do filme é a camuflagem biológica. Os infectados ignoram pessoas com doenças terminais ou patógenos graves, pois buscam apenas hospedeiros saudáveis para replicar o vírus. A solução? Injetar doenças tratáveis em soldados para que eles virem fantasmas no meio da horda. Fica aqui a recomendação também do filme Train to Busan, ou Invasão Zumbi, de 2016, que compartilha essa mesma agressividade imparável e o desespero de estar em um lugar sem saída quando a horda decide atacar. The Walking Dead. The Walking Dead é o apocalipse zumbi que se recusa a terminar. Diferente de outros cenários, aqui a causa do surto é um mistério absoluto. Na série, o vírus é chamado de Wildfire, uma referência à sua rápida velocidade de disseminação, como se fosse um incêndio se espalhando por uma floresta. Mas a grande peculiaridade desse cenário apocalíptico é que todo mundo já está infectado. Você não precisa ser mordido para se transformar. Se você morrer de ataque cardíaco, atropelamento ou velhice, você vai voltar. A mordida não te infecta como um vírus zumbi. Você já tem esse vírus. Ela apenas causa uma infecção bacteriana fatal que acelera a sua ida para o outro lado, da grade. O alcance é mundial e irreversível. A reanimação acontece após a morte, levando de minutos a horas. Os zumbis, chamados carinhosamente de walkers, seguem a escola clássica. São lentos, putrefatos e vão se deteriorando com o tempo. Zero raciocínio, apenas um instinto predatório básico guiado por som e movimento. Com o passar das temporadas, eles ficam tão decompostos que alguns viram praticamente esqueletos ambulantes fundidos ao cenário. Não há cura. A série deixa isso bem claro desde a visita ao Centro de Controle de Doenças na primeira temporada. A esperança morreu junto com a civilização. O foco aqui não é a ciência, mas sim o que os vivos fazem para sobreviver uns aos outros. A franquia de The Walking Dead é um verdadeiro império. Começou com os quadrinhos de 2003 a 2019, expandiu para a série principal e gerou derivados como Fear the Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon e os aclamados jogos da Telltale. Com a expansão do universo em 2025 e 2026, fomos apresentados às variantes zumbis que conseguem escalar, abrir portas e, em alguns casos da Europa, possuem sangue ácido e força sobre-humana. O que era um passeio no parque para sobreviventes veteranos virou um pesadelo evolutivo. The Last of Us. O centro da infecção zumbi em The Last of Us é o fungo Cordyceps, que é baseado em um fungo real que infecta formigas, besouros e até aranhas, forçando-os a viver como marionetes para espalhar seus esporos no ar. E por fim, o fungo os consome completamente. No universo da Naughty Dog, ele evoluiu para humanos devido ao aquecimento global. Mas aqui vai o detalhe. Neste cenário, também não são tecnicamente zumbis. Os infectados de The Last of Us estão tecnicamente vivos, mas com o cérebro sequestrado pelo fungo. Se você parar de respirar, o fungo morre com você. A infecção é global e devastadora. A transmissão ocorre por mordidas, arranhões ou, dependendo da versão, por esporas no ar, como visto nos jogos, ou pelas gavinhas, filamentos fúngicos que conectam os infectados em uma espécie de mente coletiva pelo solo, como visto na série da HBO. Vemos que a transformação passa por estágios aterrorizantes. Os runners, recém-infectados e rápidos, os stalkers, os icônicos clickers, cegos que usam ecolocalização, e os massivos bloaters. Não há cura, e a imunidade de Ellie é o centro de discussão de toda a história de The Last of Us. Na vida real,
Cientistas confirmam que seria necessária uma mutação massiva para o Cordyceps evoluir e passar a infectar humanos. Mas o aumento na temperatura global pode estar criando condições para os fungos evoluírem. Eu sou a lenda. No filme de 2007, o caos começa por conta do vírus Crippen, batizado em homenagem à cientista que o desenvolveu. Ele não foi um erro militar, mas uma tentativa nobre de salvar a humanidade. Cientistas modificaram o vírus do sarampo para atuar como um míssil inteligente contra o câncer. Nos testes iniciais, a cura foi de 100%. O problema? O vírus Crippen mutou, tornou-se aerotransportado por um tempo e varreu 90% da população mundial. Dos sobreviventes, a maioria virou Dark Seekers, criaturas pálidas, fortes e extremamente sensíveis à luz UV. A transmissão ocorre por mordida ou contato com fluidos dos infectados. O livro de Richard Matheson, de 1954, que deu origem ao filme Eu Sou a Lenda, é ainda mais profundo. Nele, os infectados são verdadeiros vampiros e Robert Neville é o monstro que sai durante o dia para matá-los enquanto dormem. O título Eu Sou a Lenda refere-se ao fato de que Neville se tornou o bicho-papão para essa nova sociedade. Ele é a lenda urbana de terror para os infectados. Na vida real, a ideia de usar um vírus modificado para tratar o câncer, chamado de viroterapia oncolítica, é uma área real e promissora da medicina. O filme apenas leva o medo de um efeito colateral sistêmico ao nível apocalíptico. Tudo indica que uma sequência do filme, com Will Smith e Michael B. Jordan, está em desenvolvimento, mas sem data definida. A continuação irá ignorar o final explosivo do cinema e seguir o final alternativo, em que Robert percebe que os infectados não são apenas feras famintas, eles possuem inteligência, hierarquia social e sentimentos. A Noite dos Mortos-Vivos. O filme que inventou praticamente tudo o que se conhece sobre zumbis. Em A Noite dos Mortos-Vivos, a causa nunca é explicada definitivamente. Radiação de satélite de Vênus é sugerida, mas Romero deixa propositalmente ambíguo. O cenário aqui é literalmente de mortos-vivos. Qualquer pessoa que morre, independente da causa, vai se levantar como zumbi para comer os vivos. Um detalhe que muita gente esquece é que George Romero nunca usou a palavra zumbi em 1968. Ele o chamava de ghouls, traduzido para carniçais. O termo zumbi só pegou depois e foi atribuída pelo público e pela crítica. O alcance do contágio que conseguimos ver é nos Estados Unidos, mas possivelmente global. E da mesma forma que em The Walking Dead, a mordida não te transforma no sentido viral. Ela apenas provoca uma infecção generalizada. Os zumbis de Romero são lentos, cambaleantes, sem coordenação, mas são implacáveis e, em grupo, mortais. Podem usar objetos simples, como pedras ou paus. A deterioração física é evidente. E o pior, não há cura, apenas destruição cerebral. A sequência de filmes de Romero continua com Madrugada dos Mortos, em 1978, Dia dos Mortos, em 1985, Terra dos Mortos, em 2005, Diário dos Mortos, em 2007 e Ilha dos Mortos, em 2009. Cada filme dessa saga adiciona um comentário social, consumismo, militarismo ou mídia. Esse filme influenciou absolutamente tudo o que veio depois. Sem ele, não teríamos The Walking Dead, Resident Evil, nada do gênero. Uma curiosidade. A Noite dos Mortos-Vivos não apenas criou um filme de terror, ela inventou um monstro novo. Antes de 1968, a palavra zumbi era ligada ao folclore voodoo do Haiti e representava pessoas vivas que perdiam a alma e a vontade própria por feitiçaria para virarem escravos. Romero acabou mudando o jogo. Ele criou o morto-vivo canibal, contagioso e sem mestre, transformando o que era um mito religioso em um pesadelo pandêmico que não precisa de um vilão para acontecer. Ele simplesmente acontece. Madrugada dos Mortos. O remake que provou logo no início dos anos 2000 que zumbis lentos eram coisa do passado e tornou-se um clássico dessa geração. Madrugada dos Mortos, dirigido por Zack Snyder, reimagina o clássico de Romero com uma mudança que transformou o gênero para sempre. Zumbis que correm. A causa da infecção zumbi permanece um mistério absoluto. O filme foca no colapso da sociedade, não na ciência. Sabemos apenas que os mortos voltam à vida e uma única mordida é uma sentença de morte rápida. A transformação aqui não é tão rápida quanto em outros apocalipses zumbis, levando alguns minutos. Esses zumbis são atléticos, agressivos e incansáveis. Eles mantêm uma espécie de memória muscular, voltando a locais familiares ou tentando realizar ações simples do cotidiano.
Diferente da versão original de 1978, que era uma sátira lenta ao consumismo nos shoppings, a versão de Snyder é pura adrenalina. Aqui em 2026, olhando para trás, vemos como esse filme redefiniu a estética que The Walking Dead e Guerra Mundial Z usariam anos depois. Se Romero usava zumbis para criticar a sociedade, Snyder os usou para criar um teste de estresse humano insuportável. Se eles correm, suas chances de sobrevivência caem de difícil para quase nulas.